Nós estamos aqui para recordarmos um pouco daquilo que Deus realizou na história da comunidade católica Rainha da Paz no ano de 1992, especialmente no começo da Comunidade Vida, e recordarmos a vivência do amor esponsal. Tudo começou aqui na localidade de Cachoeiros, próximo a Sobral, em uma casa onde hoje não existe mais, somente o terreno, onde 3 pessoas, totalmente dedicadas ao serviço do Reino de Deus e à sua igreja, resolveram abandonar tudo, trabalho, casa, pai, mãe e estudo, para dedicarem-se inteiramente ao serviço do Reino de Deus e à sua igreja. Eram eles, Tony, Gislândia e Luiz. Viemos para cá na manhã de um dia em que estivemos a orar a Deus para saber sobre o que Ele queria de nós, como comunidade de vida, Rainha da Paz. Totalmente desprovido de bens materiais, alimento ou dinheiro, começamos a sentir fome e perguntamos a Deus como vamos comer. De repente aparece um homem com uma bacia de milho verde cozido para nós. Deus estava nos falando de sua divina providência. De lá daquele local, Cachoeiros, próximo a Sobral, fomos obrigados a sair por causa de uma multidão de pilucas que invadiam toda a casa. De lá, viemos aqui para esse local, na Serra da Meruoca, no local denominado Marina, onde encerramos a nossa primeira manhã e voltamos para nossas casas. Depois das primeiras aventuras, com o nosso coração ardente de amor pelo Reino de Deus e pela sua igreja, decidimos marcar o dia para definitivamente deixarmos tudo e viemos morar aqui nesta casa da Dona Preta, mãe de um membro da comunidade Rainha da Paz, e aqui tivemos a nossa primeira experiência comunitária. Pela manhã, dedicávamos o nosso tempo ao louvor comunitário, à oração e ao estudo da palavra. À tarde, ao trabalho no sítio e também à oficina de serigrafia, que nos ajudava na manutenção daquilo que precisávamos. E à noite, dedicado ao apostolado. Aqui nesta igreja, realizamos as nossas orações comunitárias. Na época tinha como pároco o Monsenhor José Furtado e exercíamos também aqui um apostolado através de grupo de oração e também na Palestina e na comunidade de São Francisco, próximo daqui. Nós estamos aqui na casa da Dona Francisca, a esposa do Expedito, e ela presenciou esse momento importante do começo da comunidade de vida, Rainha da Paz, aqui na localidade de Floresta, distrito de Meruoca. Dona Francisca, o que a senhora tem a dizer a respeito da nossa vivência comunitária aqui no ano de 1982? O que eu tenho a dizer que gostei muito, adorei muito e senti falta quando você for embora. Muito bem. Então tá aí o depoimento da Dona Francisca. Nós tivemos uma vida comunitária aqui no apostolado. Tinha vocês como meus irmãos. Nos tínhamos como irmãos dela, né? E nós exercíamos um apostolado aqui nesse local através de grupo de oração, como já falei, e também no São Francisco e na Palestina, né, onde nós passamos aqui alguns tempos e depois nós seguimos para nossa própria casa, lá mais em cima, na localidade de Sítio Todos os Santos. Depois da vivência do primeiro ano, e já éramos 10, por causa da necessidade de separar os homens das mulheres, conseguimos esta outra casa do Rocha, que na época era de taipa, e separamos. Os homens ficaram morando aqui e as mulheres ficaram morando lá na primeira casa. O Conselho da Comunidade começou a pensar em uma casa para a recuperação de dependentes químicos e compramos um terreno aqui nesse local, denominado Sítio Todos os Santos, onde começamos a planear o terreno e começamos a construção inicialmente através de mutirão. Vínhamos para cá aos sábados e domingos e em ritmo de mutirão cavávamos alicerces, levantávamos parede e fazíamos aquilo que podíamos. Depois de construído, a comunidade de vida passou a morar neste local, onde hoje funciona a casa de discipulado. Hoje somos muitos, espalhados pelo mundo, vivendo o amor esponsal e anunciando o reino de Deus como nos mandou Jesus Cristo. Estamos em Belém, no Pará, Olinda, no Pernambuco, em Fortaleza, Sobral e Acaraú, no Ceará. Estamos aqui com o Tony, que começou conosco em 1992. Tony, conte para nós como foi a sua experiência em deixar tudo para seguir a Jesus Cristo através desse chamado que é a Comunidade de Vida Rainha da Paz. Então, eu queria dar um abraço, né, para todos os nossos irmãos da comunidade que agora estão nos assistindo.
Então, essa experiência, né, é uma experiência que até hoje ela fala muito forte, né, ao meu coração. Na verdade, essa experiência ela partiu exatamente do meu primeiro encontro com a pessoa de Jesus Cristo, onde naquela terça-feira, no grupo de oração, eu pude ter uma profunda certeza do amor com que Deus me amava. Né? Ali eu pude perceber de fato que Deus sendo amor, eu era o amado. Né? E foi exatamente essa experiência que me fez abdicar de todos os outros amores, né? De tudo aquilo que muitas vezes tem ocupado o lugar na vida de tantas pessoas. Então, eu comecei exatamente como comunidade de aliança, eu participei exatamente da experiência inicial da comunidade como aliança, só que o que nós vivíamos ali não era suficiente para, digamos assim, saciar a sede que havia dentro do meu coração. Então, na intimidade com Deus, à medida em que a gente ia tendo uma experiência com Ele na vida de oração, nós fomos sentindo que Deus nos chamava a algo mais, né? A uma experiência mais profunda, né? Então, nós colocamos isso para as pessoas que coordenavam a comunidade na época, e aí foi colocado numa reunião que nós estaríamos na Igreja do Menino Deus para fazermos um momento de oração, de discernimento diante do Santíssimo Sacramento. Então foi exatamente a partir dali que nós fomos compreendendo. Claro, nós não tínhamos ainda um entendimento claro do que nós éramos, mas a partir de Jesus nós fomos percebendo que haviam outras pessoas que também tinham esse apelo no coração. Então no início, né, vieram o Luiz, a Gigi, a Lucineide, onde nós fizemos o nosso primeiro retiro na Serra da Meruoca, no Cetrezo, e ali Deus, podemos dizer assim, que ele confirmou, ele roubou realmente o nosso coração. Então, claro que foram muitas lutas, né, como até hoje são muitas lutas enfrentadas, mas sempre o amor de Deus ele fala mais alto ao nosso coração. Né? Então é preciso que nós mantenhamos o nosso olhar na nossa meta, né, naquele que tocou e toca hoje a nossa vida e que nos impulsiona a tudo deixar para seguir esse grande tesouro, essa pérola preciosa que é o reino de Deus, que é Jesus Cristo. Nós estamos aqui, hoje funciona a Casa do Discipulado. Né? O Jovai pode mostrar uma belíssima casa com capela, com refeitório, com quartos, né? A Casa do Discipulado, onde acontecem as formações lá embaixo. Né? E aqui é onde constantemente está acontecendo retiro. Eu quero perguntar para o Tony, depois que nós saímos lá da casa da Dona Preta, como foi a chegada, a dificuldade, a chegada aqui nesse local, como é que estava de fato essa casa quando a comunidade de vida começou a habitar aqui nesse lugar? Então, nós recebemos a visita de Dom Valfrido quando a construção ainda estava sendo levantada. Na verdade, não havia nenhuma condição de ninguém morar aqui, mas Dom Valfrido ele profetizou, né, uma coisa que foi muito importante. Ele dizia que se nós não viéssemos aqui para dentro, nós nunca iríamos terminar essa construção. Então foi exatamente escutando, né, a voz do nosso pastor, e eu dizia para ele que eu até viria, contanto que o Santíssimo Sacramento viesse primeiro. Então, a orientação que ele nos deu foi que nós colocássemos as portas da capela e não teria nenhum problema. Então, quando nós viemos, somente a capela tinha condições de receber alguma coisa, até porque ela estava fechada, mas ela não tinha piso. Né? O nosso primeiro altar foi um andaime de pedreiro. Muitas vezes, para a gente conseguir rezar, nós tínhamos que colocar algo que fizesse fumaça dentro da capela por conta de muito mosquito que havia aqui. Então, de início, nós ocupamos 2 cômodos aqui na casa e com o passar do tempo foi que nós fomos dando forma, né? Fomos concluindo essa casa de retiro que hoje vocês podem ver, que é aqui onde funciona a Casa do Discipulado. Mas também aqui foi onde nós pudemos concretizar realmente esse profundo abandono nas mãos de Deus. Né? Nós não tínhamos muita estrutura, mas tínhamos um coração profundamente abrasado por Jesus Cristo. Né? E eu penso que essa é a mola que deve impulsionar a nossa vida.
né? Eu me lembro que logo quando nós chegamos aqui, a nossa mudança da casa da Dona Preta, que o Luiz deve ter mostrado para vocês, nós não tínhamos transporte, então muita coisa nós trouxemos a pé para cá, né? Um lugar até um pouco distante. E depois alguém vendo a nossa locomoção se compadeceu e ofereceu um caminhão para trazer o restante das coisas. Então, no início realmente foi muito precário aqui, mas é como eu digo para vocês, o amor a Jesus Cristo, a determinação por aquele que conquistou a nossa vida, né, que tocou a nossa vida, era muito maior do que qualquer dificuldade, né? Então foi um momento único, né? Eu acredito que somente as pessoas que iniciam missão, né, como a missão de Olinda, né, onde a gente viveu algo muito parecido daquilo que nós vivenciamos aqui no começo da comunidade de vida. Então, a missão de Olinda, os primeiros que foram para lá, eles podem compreender um pouco daquilo que eu estou falando, né? Mas é muito importante a gente confiarmos e nos abandonarmos inteiramente e saber que Deus cuida de nós, que Ele providencia aquilo que é necessário. Então, hoje nós podemos tocar, nós podemos apalpar de fato aquilo que Deus havia nos prometido. Nessa casa ela faz parte de um grande projeto de Deus, de uma grande promessa que Deus havia feito, tanto para a comunidade como para a gente da comunidade de vida, quando nós estávamos morando na casa da Dona Preta, né? Eu me sentia como Moisés. Eu contemplava lá do alto essa casa e eu dizia comigo, eu sou como Moisés. A casa está construída, mas eu não vou para a terra prometida, eu não vou morar na terra prometida, né? E realmente na época eu desci para Sobral, né, e passei 7 anos fora da comunidade de vida, me preparando para o casamento, né, com a Girlândia. E no início eu não vim morar aqui, aliás, eu não morei aqui nessa casa, né? Depois Nosso Senhor me trouxe de volta, já como casado, para a comunidade de vida de novo, né? Mas eu queria saber assim do Tony, nós queríamos saber como é que era a providência, como é que fluía a providência, né? E de que nos mantínhamos no começo, como nos mantínhamos na comunidade de vida. Quando nós fizemos as nossas primeiras orações, né, o Luiz deve ter mostrado para vocês a capelinha de São Pedro, não é? Do Cachoeiro. Nós fizemos algumas orações ali. E uma vez, como era de costume, nós tomávamos café de manhã, né? Para podermos fazer as nossas orações comuns. Nós estávamos ainda discernindo o que nós faríamos das nossas vidas, né? E uma vez nós não tivemos como tomar café, naquele dia fomos de jejum forçado. E a grande preocupação do meu coração era do que nós íamos viver, né? Eu dizia, Senhor, sim, nós vamos deixar tudo, mas como nós vamos viver? Como nós vamos comer? Como nós vamos nos vestir? Preocupação que toda mãe, todo pai tem e geralmente é a preocupação que nossos pais têm. Mas naquele dia Deus me dava uma palavra onde, lá em Mateus 5, vocês devem conhecer, onde ele dizia, olha para as aves do céu, elas nem plantam e nem ceifam, e nem por isso o Pai do céu deixa de alimentá-las. Olha para o lírio dos campos, né? Nem Salomão no auge da sua glória se vestiu tão bem quanto eles. Então naquele dia Deus dizia ao meu coração que Ele cuidaria de nós, Ele é nosso Pai, Ele conhece a nossa necessidade. E foi muito interessante porque nós sempre fazíamos uma partilha da palavra que o Senhor nos dava, daquilo que Ele nos dava, né, na oração, e nós estávamos partilhando sobre isso. Eu estava exatamente partilhando sobre isso que Deus dizia quando chegou uma pessoa, filho do proprietário, com uma bandeja de milho assado e dizia, está aqui que o papai mandou para vocês, né? Então para nós foi um sinal muito concreto, né, de que Deus realmente ele vê a nossa necessidade, Ele cuida de nós. Então sempre foi confiando que Deus cuida da gente, que Deus olha por nós, que nós nos lançamos nessa aventura, né? Na verdade, eu digo que a comunidade de vida é uma grande aventura, é a caminho digamos assim, de um desconhecido que vai se revelando a gente a cada dia. Então, existem inúmeros relatos que nós poderíamos dar, né? Uma vez faltou carne na nossa casa e a econômica chegou muito cedo dizendo que não tinha nada para o almoço. E eu achei aquilo um absurdo, né? Porque
Deus havia feito uma promessa para nós. E quando eu perguntava para ela o que era não ter nada, ela dizia que não tinha mistura, mas tinha arroz, tinha feijão, tinha macarrão. Então eu disse para ela que ela não dissesse que não tinha nada. Mas mesmo dizendo isso para ela, eu fui para a nossa capela, nós já tínhamos o Santíssimo Sacramento na nossa capela, e eu dizia para ele o seguinte: Senhor, é o seguinte, o Senhor disse que não ia faltar nada para nós. Eles confiaram na palavra que o Senhor me disse, então fizemos a nossa parte, agora está na hora do Senhor fazer a sua. Claro que isso não, embora pareça uma grosseria, mas na verdade isso revela a intimidade que nós temos com Ele. E foi impressionante como naquele dia, na hora do almoço, não somente carne, mas linguiça assada e ovo também havia na nossa mesa. Né? E eu perguntava para ela o que tinha acontecido. Né? E ela dizia que o prefeito havia mandado um boi para dividir com o povo. Uma senhora se lembrou da gente e levou 5 quilos de carne. Né? O padre Berg, que hoje é padre, na época ele não era, tinha descido para Sobral, e a mãe dele mandou umas linguiças já assadas para a gente. E como eu tinha orientado que ela fizesse alguns ovos, então naquele dia foi um grande banquete, exatamente no dia que, humanamente falando, nós não teríamos nada na nossa mesa, nós pudemos banquetear realmente, onde o próprio Deus ele foi providenciando todas as coisas. E esse é um dos inúmeros casos. Né? Então no início era muito interessante porque aqui, como nós não tínhamos essa estrada de calçamento, quando chovia nós ficávamos ilhados aqui, então nós tínhamos que fazer mercantil para um mês. Só que nós fazíamos o mercantil para um mês para pagar no mês seguinte. Então, durante aquele mês, São José ia ter que providenciar a forma de nós pagarmos o mercantil. Então, nós sempre fazíamos assim, pagávamos o mercantil e fazíamos outro. Então, uma coisa que eu sempre digo na comunidade é que nós não esperemos Deus mandar para nós fazermos as coisas. Eu creio que Deus ele vai providenciando de acordo com a nossa fé. Então, se nós fazemos um investimento, confiando de que Deus vai providenciar, verdadeiramente Ele vai fazer isso. Né? Basta a gente olhar para a construção, né, lá embaixo, que a gente vai vendo que Deus vai dando o pão nosso de cada dia, né, a cada dia. Ele não vai deixando sobrar, mas também Ele nunca deixa faltar. E é exatamente isso que nós precisamos saber. Nossa vida está nas mãos de Deus, Ele cuida de nós. Né? Então, é mais ou menos dessa forma que nós vamos conduzindo as nossas vidas, né? Estamos aqui com a terceira pessoa, a Girlândia, conhecida como a Gigi, e ela começou também essa história juntamente com a gente lá no ano de 1992. E nós queríamos fazer uma pergunta a você: como é que foi a sua experiência com o amor esponsal, o amor a Jesus Cristo, no começo da comunidade de vida Rainha da Paz, no ano de 1992? Minha experiência ela foi muito forte, né? Eu sempre tive um desejo de me dar por completo a Jesus. E ao chegar na comunidade Rainha da Paz, tiveram algumas pessoas, né? No caso Tony, Luiz e outros, que foram fazer uma experiência, né? De comunidade de vida, de uma doação maior para Deus. E como já morava dentro do meu coração esse desejo, aí eu me aventurei, né, nessa grande graça que é ser de Deus. E foi a melhor coisa que já existiu na minha vida, né, que é dar a Deus o que é de Deus, que é a vida. Assim como Ele se doou na cruz por amor de mim, né, eu mesmo ainda tão pequena e tão falha, mas eu sempre tive esse desejo. E Deus me lançou nesse amor, né, nessa aventura de amor. E foi maravilhoso, né? Quando a gente foi chamado para vir à serra, né? Primeiro a gente fez a experiência no cachoeiro, ia para lá, rezava, e depois aconteceu alguns mosquitos pegando a gente, como já foi comentado, né? Em momentos anteriores. E a gente veio à serra e era envolvido por um amor maravilhoso, que é esse amor de Deus, né? Que ser alma esposa é dar uma experiência para Deus incomparável, porque esse amor a gente não encontra em lugar nenhum, a não ser aos pés da cruz, né? E até hoje eu sou muito feliz por essa opção de vida, né? Que eu tenho,
tive e tenho, e acredito que vai ser até a eternidade, dar a vida para Jesus. Então, você que é chamado, né, a fazer essa experiência, se sente chamado, não tenha dúvida, não duvide de Deus, mas mergulhe nesse grande amor que é ser totalmente de Deus. 20 anos se passaram de comunidade de vida. Certamente muitas preocupações, muitas tribulações, muitas dificuldades se passou durante esses 20 anos. Não é 2 dias, nem é 20 dias, são 20 anos, né? E eu queria fazer uma pergunta para você. Valeu a pena? Você faria tudo de novo se fosse o caso? Com certeza. Valeu, vale e sempre vai valer. Porque dar a vida para Jesus não tem uma opção melhor e maior do que ser esposa, ser uma esposa de Jesus. E se fosse para mim dar outra vida, eu sempre digo, né? Daria de novo. Se eu tivesse 2 vidas, daria de novo essa outra vida. Se fosse para mim fazer tudo de novo, eu faria tudo novamente. Por mais que tenha havido muitas tribulações, dificuldades, sofrimento, mas é completando o que faltou na cruz do Senhor. Muito obrigado. Estamos aqui com a Margarida Santiago, ela é postulante da Comunidade de Vida e mora na missão de Acaraú. E nós queríamos fazer uma pergunta para você. Como é que é ser comunidade de vida nos dias de hoje, no mundo em que vivemos? Bem, para mim, ser comunidade de vida nos tempos de hoje é um grande grito de Deus para minha vida, né, nesse tempo que eu vivo hoje, porque eu sou chamada a ser uma grande contradição para esse mundo que a gente vive hoje, um mundo que busca desenfreadamente a luta pelo prazer, pelo poder, pelo possuir, né? E essa busca desenfreada por ganhar dinheiro, por passar no vestibular, ganhar aquele emprego que eu ganho mais, né? Não importa quantos dias eu trabalho, quantas horas eu trabalhe, né? E o chamado que Deus me fez é ser um grande grito nesse mundo de hoje, né? Que esquece do essencial, que é ser de Deus, né? E em meio a tudo isso, eu me alegro muito por ser uma das escolhidas, por Deus ter me chamado a renunciar a tudo, renunciar a tudo aquilo que eu poderia conquistar de faculdade, emprego, profissão, e abraçar algo maior, né, que é o reino de Deus, né? Tudo isso se embasa, né, no fundamento de que nós encontramos, né, eu encontrei um amor que é tão forte, né, que é tão maravilhoso, que é maior do que outros amores, que é maior do que outras riquezas, maior do que tudo que eu poderia possuir nos dias de hoje, né? E o que eu posso dizer é que eu sou muito feliz, né, por eu ter encontrado esse tesouro, que por mais que seja difícil às vezes, mas não tem nada que se compare com esse tesouro, não tem nada mais maravilhoso, né, e nada mais importante e mais essencial do que é pertencer a Deus, dedicar toda a minha vida para Ele, né, e ser essa contradição àqueles que remam contra a maré, mas por amor a Deus, por amor à vontade de Deus. E é isso, eu sou muito feliz, né, mesmo com as dificuldades, né, porque a felicidade não é a ausência de problemas, né. Eu tenho problemas, tenho dificuldades, mas eu sou muito feliz, porque eu tenho alguém que luta comigo e que é meu maior tesouro, meu maior amor, que ordena todos os outros amores. E é isso. Muito obrigada, Margarida. Estamos agora aqui com a Edilene Lopes. Ela é discípula da Comunidade de Vida e está no seu ano formativo aqui na Casa de Discipulado na Serra da Meruoca. Edilene, nós que gostaríamos de perguntar para você como você tem vivido esse ano formativo, esse ano de apaixonamento por Jesus aqui, de noiva de Jesus, e qual a sua experiência mais forte aqui durante esse ano de formação na Casa do Discipulado? Eu estou vivendo um momento na minha vida de muita graça, né? Esse ano aqui do discipulado, desse amor esponsal, desse amor gratuito, né? E a cada dia eu tenho assim mergulhado, né, nessa graça, nas orações, nas vigílias, né? Nesse ano formativo que tenho me aprofundado, né, nesse amor de Deus, que é assim imenso por cada um de nós. E Ave Maria assim tem sido uma bênção, né, assim uma graça muito grande de Deus, né, esse tempo, né, de formação, esse tempo de estar só com Deus, com o amado, né, na qual eu sou chamada a viver essa graça de ser alma e esposa de Jesus, né, tem sido muito louvável, né, tudo isso na minha vida. Muito bem. Você se sente realmente, depois de todo esse ano aqui na Casa do Discipulado,
você se sente, segundo a graça de Deus, capacitada para enfrentar a missão e o mundo onde o Senhor lhe mandar? Sim, né, com a graça do Espírito Santo nós somos envolvidos, né, por todo esse carisma, né, Rainha da Paz, aí para a humanidade, né, exercer essa maternidade espiritual, né, com a graça de Deus, com esse amor de Deus, isso nos impulsiona, né, para a missão. E o Espírito Santo nos guia, né, nos coloca todo o fervor, né, no nosso coração de nós mostrarmos esse amor de Deus, né, essa graça de Deus, que é o carisma Rainha da Paz na vida de cada um de nós. Muito obrigado a você. Estamos aqui agora com a Tásia, ela é fundadora da comunidade Rainha da Paz. E nós queremos perguntar para você, Tásia, como é que você vê esse chamado de comunidade de vida no carisma Rainha da Paz? E o que é que você sente no seu coração como mãe, sabendo que essa vocação está se espalhando pelo mundo inteiro, atendendo ao chamado de Jesus Cristo, ir pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura? Bem, a primeira coisa para a gente perceber é que Deus revelou o carisma Rainha da Paz em 1989. Em 1981, a gente fez a primeira aliança. Então, a comunidade de vida nasceu primeiro do que a comunidade de vida. Mas, dentro de todos nós, existia um chamado para a gente seguir a Jesus Cristo de uma forma mais radical, mais intensa. Só que, quando chegou em 92, esse chamado começou a se intensificar. Ele gritava dentro do nosso coração um desejo de uma entrega maior do tempo, da vida, de todos os nossos dons para Deus. Então, em 92, já em 90 e 91, a gente já rezava em Sobral sobre esse chamado. Foi quando a gente abriu o centro de formação, o primeiro centro de formação ao qual a Gigi coordenava na época. E nós rezávamos os 15 minutos dentro da capela do centro de formação. Dessas orações de 15 minutos, foi brotando esse desejo de responder a um chamado maior a Deus. Na verdade, Deus nos atraía e a gente não sabia explicar direito o que era. Então, em 92, nós tivemos aquela certeza de que haviam pessoas que estavam dispostas a deixar tudo para trás, estudos, trabalhos, para seguir mais radicalmente a Jesus Cristo, foi que nasceu em maio de 92 a primeira experiência de comunidade de vida, ao qual estavam presentes o Luiz, a Gigi, o Tony e a Lucineide. E eu, que sentia sempre uma inquietação muito grande para uma entrega maior a Deus, eu me sentia muito atraída, muito fascinada por Deus. Eu queria ter ido, mas eu já era casada, já tinha 6 filhos, né? Estava do resguardo do 6º filho. Então, eu ia externamente. E eu me lembro que todas as terças-feiras a gente passava o dia juntos. Mas o que é importante a gente perceber é que naquele ano de 92, nós vivemos profundamente a experiência de almas esposas. E tudo foi assim, Deus nos conduzindo. Ninguém tinha nenhum projeto traçado, não tinha um planejamento feito, não tinha. Tudo foi brotando, nós rezávamos e aquilo que nós escutávamos, nós colocávamos em práticas em forma de formação. Também em nosso contato com Fortaleza, especialmente com tudo que acontecia com a comunidade Shalom, é claro que foi muito importante para nós nessa época. A Emi Nogueira lançava o livro um estudo do Cântico com os Cânticos, que nós também seguimos e foi muito importante. Nessa época não era nenhum livro assim formatado, eram apenas apostilhas, algumas formações que nós bebíamos daquilo que acontecia com a comunidade Shalom. Então nós fizemos o estudo do livro Cântico dos Cânticos da Bíblia e nós descobrimos essa maravilha do amor esponsal. De lá, a gente foi assim o máximo da expressão da vivência da pobreza, da castidade, da obediência. Era muito linda a pobreza da gente no começo, porque a gente era completamente dependente de Deus, de tudo. E isso agradava demais o coração de Deus. E Ele foi confiando a gente mais coisas, né? Logo em 94, nós começamos já tinha um esboço de construção aqui na Serra, porque 93 tinha sido o ano das campanhas para construir esse local.
E em 94, quando nós viemos completamente pobres, né? Os meninos, o chão não tinha piso, não tínhamos banheiro, era uma verdadeira aventura o passo que foi dado, né? Quando nós hoje nos pegamos exigindo um conforto a mais aqui e acolá, relembrar essa época nos envergonha e nos dá vontade da gente se converter novamente e viver abandonado à providência de Deus, que dá apenas o que a gente necessita e não o que a gente quer. E eu me lembro que eu me recordo com muita gratidão e ao mesmo tempo alegria, que às vezes eu vinha tomar café com eles e o café era pobre, viu, gente? Pense, cuscuz do dia para o outro, pão que não tinha margarina, era essa a nossa vida. Às vezes o almoço era só feijão, mas essa pobreza inicial fez a gente ser as pessoas mais ricas e espirituais possíveis. E eu sempre vejo que quando existe a pobreza material, Deus faz abundar a riqueza espiritual. E quando vem a riqueza material, aí a riqueza espiritual cai em qualidade. Então é muito bom a gente ser pobre. E a gente precisa sempre pedir a Deus a conversão para se tornar pobre, desprendido e desapegado e principalmente, como diz nossos estatutos, abandonados à providência de Deus. Então, comunidade de vida, aonde você estiver, seja em Recife, seja em Belém, Fortaleza, Acaraú, aqui na Serra, nas 3 casas de Sobral, vamos pedir sempre a Deus que Ele nos dê esse abandono ao que Ele quer nos dar e não ao que nós queremos ter, porque esse é o segredo da pobreza no Carisma Rainha da Paz. E também a certeza de que Deus vai nos dar muitas riquezas espirituais, porque foi aos pobres materiais do mundo que Deus escolheu para dar as suas riquezas espirituais. Então, a gente, contemplando a história da comunidade de vida, a gente vê todo esse processo, foi na comunidade de vida que brotou o amor esponsal, que não ficou sendo uma marca da comunidade de vida. O Senhor falava que isso era um descortinado do carisma, que Ele desejava transferir para a comunidade de aliança. Por isso, você que é comunidade de aliança, você é chamada a ser uma alma esposa apaixonada por Jesus Cristo, porque só esse apaixonamento é que faz a gente enfrentar as dificuldades que virão. Só o apaixonamento é que faz a gente enfrentar até o martírio, seja ele martírio branco ou martírio de morte mesmo. Porque a gente está tão apaixonado por Jesus Cristo que é impossível a nós nos afastar dele, nem que isso nos custe a vida. Nós preferimos morrer do que nos afastar de Jesus Cristo. E aí isso é a vivência mais completa do amor esponsal. Que Deus lhe dê a graça, você que é comunidade de vida, comunidade de aliança, de juntos nós vivemos esse privilégio que é ser uma alma esposa de um Deus que convida a gente quando a gente vai visitar, como se Deus tivesse uma casa. Quando Deus nos convida para visitar a sua casa, Ele não nos recebe na sala, mas Ele nos leva para os seus aposentos, que é um local onde Ele revela toda a intimidade dEle para nós. Então sejamos almas esposas, sedentas de conhecer os segredos de Deus, de acolher esses segredos na nossa vida e transbordarmos isso no nosso viver. Amém? Muito obrigado a você. Formosura que excedeis a todas formosuras, sem ferir dor fazeis e sem dor desfazeis o amor das criaturas. Oh, laço que assim juntais duas coisas